Olá, meu nome é José Renan Nobre Cândido, aluno de Agronomia, e hoje vou apresentar o meu trabalho de PIBIC, cujo título é Avaliação da qualidade fisiológica e do potencial de armazenamento de sementes de melão produzidas sob diferentes doses de composto orgânico. A minha orientadora é a doutora Elaine Gonçalves Rett. Introdução. A cultura do melão é uma cultura propagada por semente com grande expressão econômica e social, especialmente para a região nordeste do Brasil, onde é responsável por 95,7% de toda a produção nacional, segundo o IBGE de 2018. De acordo com Forte, em 2010, o armazenamento das sementes é uma etapa fundamental na garantia da qualidade fisiológica. Estas devem ser armazenadas em condições que minimizem a deterioração durante o período de armazenamento. É fundamental conhecer o potencial fisiológico das sementes durante o período de armazenamento. Na literatura, não foram encontrados trabalhos relacionados à adubação orgânica com qualidade fisiológica de sementes durante e após o armazenamento. Caracterização da área experimental. O experimento foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes e no viveiro do setor de fitotecnia do Campus 4 da UEPB em Catolé do Rocha, Paraíba. Tratamento e amostragem. O experimento consistiu-se de um fatorial 2 por 4, estudando-se duas épocas de avaliação durante o armazenamento. A época 1, primeira avaliação feita em outubro de 2023, e época 2, 6 meses após a primeira avaliação, em abril de 2024. E 4 lotes de semente de melão da cultivar Imperial, produzida sob 4 doses de composto orgânico. L1 0 gramas por cova, L2 100 gramas por cova, L3 200 gramas por cova e L4 300 gramas por cova, armazenadas em câmara seca. As variáveis analisadas foram o grau de umidade, representado por GU, teste de primeira contagem de germinação, teste padrão de germinação, peso de 1000 sementes, seguindo as regras de análise para sementes, o índice de velocidade de emergência, conforme Maguire estipulou em 1962, e a emergência de plântulas em solo. Resultados e discussão. Na tabela 1, a gente pode ver um resumo da análise de variância, o valor do quadrado médio, para os fatores dose, épocas e as variáveis grau de umidade, primeira contagem de germinação, peso de 1000 sementes e emergência de plântulas em solo, IVE. A gente pode observar que houve um efeito significativo a 1% ou menos pelo teste F da interação do composto orgânico e épocas para grau de umidade e a primeira contagem de germinação em sementes de melão imperial, indicando dependência dos fatores. O gráfico 1 representa o grau de umidade. A gente pode observar que houve um ligeiro aumento da umidade das sementes na segunda em relação à primeira época de avaliação, não superando 1% em nenhuma das doses estudadas. Aí, já de acordo com Carvalho, em 1994, esse aumento está relacionado à higroscopicidade das sementes, sendo um processo dinâmico de troca de umidade com o ar circulante, até atingirem o equilíbrio. Isso provavelmente aconteceu, pois as sementes de melão, apesar de estarem em câmara seca, estavam acondicionadas em sacos de papel, uma embalagem permeável que permitia trocas com o ambiente. Gráfico 2. Primeira contagem de germinação. A gente pode ver que, durante a primeira contagem de germinação, foi detectado quedas no percentual para as sementes produzidas sob todas as doses de composto orgânico na segunda época de avaliação, quando comparadas com os resultados obtidos na primeira época estudada, sendo que para as doses de 0 a 100 de composto orgânico, as reduções foram de apenas 2%, enquanto para as doses de 200 e 300 gramas de composto orgânico, as quedas foram de 10 pontos percentuais, mostrando uma deterioração mais acentuada nas sementes produzidas sob as maiores doses. Gráfico 3. Germinação. Os fatores isolados composto orgânico e épocas apresentaram efeitos significativos para a germinação, peso de 1000 sementes e para o índice de velocidade de emergência em sementes de melão
imperial, demonstrando independência dos fatores. Estes dados que eu acabo de citar vão ser melhor mostrados nos próximos slides. De acordo com Carvalho e Nakagawa, em 2000, após as sementes atingirem a maturação fisiológica, inevitavelmente mudanças fisiológicas e bioquímicas graduais ocasionam a deterioração e a perda gradativa de vigor. Aqui, no gráfico 4, podemos ver que houve um decréscimo na germinação das sementes de melão na segunda época de avaliação, ainda que a diminuição do percentual de germinação na segunda época não tenha ultrapassado a 2 pontos percentuais em nenhum dos lotes de sementes produzidas sob diferentes doses de composto orgânico. Já no gráfico 5, vemos o peso de 1.000 sementes. O peso de 1.000 sementes foi menor nas sementes produzidas sob as maiores doses de composto orgânico. Este fato demonstra que não necessariamente maiores aportes de adubo ao solo se traduzem em sementes mais pesadas. No gráfico 6, continuando a falar sobre o peso de 1.000 sementes, podemos observar que houve uma queda significativa para o peso de 1.000 sementes de melão entre as duas épocas avaliadas. Fato semelhante foi observado por Nunes em 2019, quando a autora estudava o armazenamento de sementes de soja. No gráfico 7, a gente vê o índice de velocidade de emergência. A perda da qualidade das sementes durante o armazenamento pode ser observada pelo índice de velocidade de emergência das sementes, que é apresentado um maior tempo médio de germinação e emergência na segunda época de armazenamento, quando comparado com o tempo médio de emergência da primeira época. Houveram redução na qualidade fisiológica das sementes de melão durante os armazenamentos para a maioria das variáveis estudadas, sendo a queda da qualidade mais acentuada nas sementes produzidas sob as maiores doses de composto orgânico, 200 e 300 gramas por cova. Conclusão: houve queda de qualidade fisiológica das sementes de melão CV imperial durante o período de armazenamento, sendo mais acentuada em sementes produzidas sob as maiores doses de composto orgânico. O potencial de armazenamento das sementes de melão CV imperial reduziu-se ao longo do armazenamento, independentemente da forma de produção. Os agradecimentos. O presente trabalho foi realizado com o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e da UEPB, PIBIC-AF, CNPq, UEPB. Agradeço as referências e obrigado.